Olá, gente, bem-vindos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou responder 5 questões de Sociologia que caíram no Enem, que eu não faço ideia de qual seja a resposta, não faço ideia do que vão se tratar. Antes disso, eu gostaria de agradecer o engajamento e tal do vídeo. Eu estou gostando e eu resolvi fazer esse vídeo hoje resolvendo questões porque eu percebi que eu sou um cientista social em formação pela UFSCar. Então, por que não ativar minha mente e treinar ela? Vamos ver se eu tô afiado. E antes disso, se inscreva, compartilhe, comente. Isso ajuda a crescer o canal. E é isso. Vamos para a primeira questão. É uma questão que caiu no Enem 2017. Ok. Eu não fiz esse Enem. Mas antes, gente, ó, diquinha de ouro. Você vai fazer o Enem? Eu acho o Enem uma prova muito boa, muito concisa. Eu acho ela uma prova muito. Ela sabe muito bem o que ela se propõe a fazer. É uma prova mais abrangente. Ela não é que nem uma FUVEST, que é muito conteudista, não é que nem uma Unicamp, que eu acho a prova da Unicamp totalmente, ó, lorota. Enfim, desculpa, Unicamp, mas eu acho. Vamos lá. Primeira dica, gente, sempre tem a pergunta, sabe? Porque às vezes você consegue matar muito mais rápido e na prova tempo é tudo. Quando você está fazendo o vestibular, tempo é tudo. Então, economizar tempo é muito bom. Tá bom, vamos lá. O conceito de democracia proposto por Jurnan Habermas, não sei falar essa palavra, pode favorecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça ou a. Então, para acontecer a democracia para esse querido aqui, qual é a condição? Vamos ler o texto. O conceito de democracia no pensamento de Habermas é construído a partir de uma dimensão procedimental, oh meu Deus, calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso que antecede a decisão. Uau! Oh, meu Deus, quanta palavra difícil. Vamos para as questões. A participação direta e periódica, não fala disso no texto, esquece. Debate livre e racional entre cidadãos? Eu tô achando que é essa, hein? Interlocução, mas sempre leiam todas, gente. Você pode achar que é uma, mas lê todas, não custa uns 5 segundinhos a mais. Interlocução entre os poderes governamentais não toca nesse assunto. Eleição de lideranças políticas com mandatos temporários também não toca nisso. Vocês têm de pensar objetivamente a partir dessa questão, a partir dessa pergunta. Controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos? Não, isso chama oligarquia, não é o que está aqui. Gente, é a B, tá? Eu não sei se é, mas eu vou conferir agora o gabarito. Mas eu tenho certeza que é. Oh, meu Deus, vamos lá. É a B. Ai, graças a Deus, é a B. É a B. Ótimo. Então, gente, foco na questão. Essa foi uma questão eu classificaria como fácil. Foi de boa. Vamos para a segunda questão. Eu separei 5. Essa foi só a primeira. Questão do Enem 2017 também. Vamos ler a pergunta. No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, a iniciativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de qual quadro de representação? Vamos lá. A participação da mulher. Olha, aqui eu seria um pouco arriscado, mas eu já ia para as alternativas e já ia tentar matar. Mas vamos ler inteiro. A participação da mulher no processo de seleção política ainda é extremamente limitada, em praticamente todos os países, independente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notável, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão em geral subrepresentadas nos órgãos de poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Verdade seja dita. Bem, gente, nesse sentido, como que o Poder Legislativo pode reverter esse quadro? Se tentativa de reverter esse quadro? A implementação pelo Estado do quê? Então, como o Estado e o Poder Legislativo, o que o Poder Legislativo faz? Faz leis, muito bem. Essa é a principal função do Poder Legislativo, legislar. Via legislar, criar leis. Então, nesse sentido, como que eles podem diminuir essa subrepresentação das mulheres na política? As leis de combate à violência doméstica? Não. Cota de gênero nas candidaturas partidárias? É essa. Eu tenho certeza que é essa, mas vamos continuar. Programas de mobilização política nas escolas? Não. Propaganda de incentivo ao voto consciente? Não. Não é uma
coisa propriamente dita do legislativo, entendem? Apoio financeiro às lideranças femininas? Não. O legislativo faz leis e cotas nas candidaturas partidárias, já existe hoje no Brasil, é uma cota para realmente atingir essa deficiência social nossa. É a B, vamos ver o gabarito, é a B mesmo. Então, gente, essa aqui foi bem facinha também, eu achei bem bem no que ela queria mesmo, né? Vamos para a terceira. Bora lá. As concepções de democracia deliberativa e democracia ativista apresentadas no texto tratam como imprescindíveis especificamente. Olha, essa é uma questão, nem sociologia eu colocaria, mas é uma questão de interpretação. Vamos ler o texto. A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que sejam satisfatórias para todos. A democracia ativista desconfia das extorsões à deliberação por acreditar que, no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devam realizar principalmente atividades de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo que sustente essas estruturas no poder existentes ou delas se beneficia. Ok. Tá. Ok. Vocês entenderam? Acho que não. Então, gente, a democracia deliberativa é tipo assim, todo mundo conversa entre si e daí chega um acordo que satisfaça todos. Vamos pra lá. A decisão da maioria, tá. A organização das eleições, a obtenção de consenso e a mobilização das minorias. Aqui, gente, essa aqui é bem interessante. A democracia deliberativa faz o quê? Um consenso. Então procura essa palavra. Eu achei aqui, ó. C, a obtenção do consenso. E o que a democracia ativista A democracia ativista tem um caráter mais crítico, porque se você pensar bem, as estruturas que moldam a sociedade acabam por influenciar nas tomadas de decisões deliberativas da democracia. Então a democracia ativista tem um caráter mais crítico em relação aos resultados desses votos, desses consensos. Então a democracia ativista tende muito mais a um movimento de mobilização das minorias e uma crítica a essa sociedade do que a uma obtenção de um consenso. Então eu tenho certeza que é a C, por esse sentido, e é a C mesmo. Ok, vamos para a quarta questão. A consequência do processo da transformação socioeconômica abordada no texto é a... Não faço ideia, vamos para o texto. Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosa passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-se disponíveis à compra. Agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a existência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem se assegurar se garante a autorregulação por meios de mercados competitivos independentes. Ok, tudo isso para falar do quê? De capitalismo industrial. Produção industrial, pronto, produção industrial. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é a... Então, a consequência do processo de transformação socioeconômica da produção industrial na sociedade que tem importância o trabalho, a terra e o dinheiro é o quê? A expansão das terras? Não. Limitação do mercado com meio de especulação? Não. Consolidação da força de trabalho com mercadoria? É essa. A diminuição do... Eu não sei a resposta, mas tenho certeza que é essa. Diminuição do comércio como efeito da industrialização? Não. A adequação do dinheiro como elemento padrão das transações? Não. Gente, aqui no texto ele pode falar o que é fundamental? O trabalho, a terra e o dinheiro. E para acontecer isso nesse sistema, ele fala disponíveis para compra. E o que é o trabalho? A mão de obra. Então, a consolidação da força de trabalho com mercadoria quer dizer a consolidação do proletário como mercadoria no capitalismo. Porque, gente, quando você dá a sua força de mão de obra, você recebe o que em troca? Um salário. O que é esse salário? Um pagamento pelo quê? Pelo seu trabalho, que nada mais é que a força de trabalho. Então,
o seu ser virou uma mercadoria, entenderam? Então é a C, sem sombra de dúvidas. E eu tô certo? Ah, eu tô certo. Obrigado, senhor. Então bora pra próxima. E a próxima também, Enem 2016, também fala de indústria cultural. Achei interessante. A liberdade da escolha na civilização ocidental de acordo. Ah, tá. Vamos ler o texto. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desafios espirituais. Todos são livres para dançar e para se vestir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que refere sempre à coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Olha, esse texto, se você precisa ler umas 3 vezes para entender, eu adorei. Esse é o do Adorno, muito boa, do Dialética do Esclarecimento. Achei um texto, um fragmento muito bem conciso no que ele se propõe. Mas eu já peguei a proposta e bora para a pergunta. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é legado social? Não. Patrimônio político? Não. Produto da moralidade? Não. Conquista da humanidade? Não. Ilusão da contemporaneidade? Sim. E eu acho que eu aposto até uns 10 reais aqui. Se não for, eu pago 10 reais pra, sei lá, pra primeira pessoa que comentar. Você me deve 10 reais. Vamos ver? E aí, ilusão da contemporaneidade. E, gente, no próprio texto você percebe que ele fala, mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica. Então, essa liberdade que a gente tem, ela está sempre refletida na ideologia, nas estruturas, na superestrutura desse capitalismo, dessa herança. Então, ele coloca essa ilusão da contemporaneidade. Gente, vocês entenderam? Porque as pessoas, apesar de terem uma vida individual, ela não tem, entendeu? Porque existe uma coisa chamada o quê? Indústria cultural. Então, esses indivíduos acabam o quê? Se alinhando ao modo de viver, a um pensamento de viver, a uma ideologia de se viver. Então, existe uma coerção nessas pessoas que dão a falsa sensação de. Como que é o nome que eles giram? De escolha na civilização ocidental. E é isso, gente. Esses foram 5 questões do Enem que eu achei, assim, boas. E quem quiser ver mais, vai ter um link aqui embaixo, onde vai ter mais 25. E é isso, obrigado por vir até aqui. Se inscreva, comente e até o próximo vídeo. Eu pretendo fazer essas resolvendo questões toda quarta-feira, tá pensando em fazer. Mas se não, eu vou fazer a cada 15 dias. E é isso, bom dia, boa tarde e boa noite. A gente se vê no próximo vídeo.